começar uma reunião, o Sidney já advogou aqui. Participem, pergunta, dúvida, não sai daquela porta às 9 horas com dúvida. Não leve nada de pulga atrás da orelha. Ele falou que ele, o anjo, está pronto aí para responder qualquer questão. Tentar, né? Participemos dessa reunião. É o nosso pinga-fogo, né? Que a Casa Espírita também resolveu agora criar, depois que o Chico se foi, para tirar dúvidas, acalentar nossos corações, consolar esse nosso espírito que está em meio a tanta dificuldade na nossa vida. Como diz o Evangelho no seu capítulo 3, falando sobre a terra, e o irmão fala, o irmão espiritual, o que vos direi desse planeta em que habitais? Será ele um paraíso de delícia? Será ele aquele paraíso prometido? Não disse o profeta que quem aí reencarnasse não encontrar prantos e ranger de dente? Então, a doutrina e toda religião que busca a Deus consola as ovelhas perdidas, que somos nós. Então, a noite está aí, a oportunidade nos é dada. Vamos nós agradecer primeiro nosso irmão aí, primeiro a Deus, é claro, que está sempre nos dando as oportunidades, mas encarnados, primeiro nosso irmão Sidney, que está aí de novo disponível, achou uma dupla aqui em Dores que está ombreado com ele para ajudar a tirar as questões mais profundas da nossa alma, cansada, dolorida, mas confiante que temos um Deus, um Cristo, uma Mãe abençoada e santíssima e toda uma espiritualidade que nos socorre, que nos ajuda. Como diz aquela música, quando a gente chegar no fim do caminho e olhar para trás, vai ver que eles nos carregaram no colo. Nós não estamos sozinhos nessa luta, não. Então, vamos nós numa prece congregar com essa espiritualidade amiga, deixando lá fora tudo que pertence à terra, para que fique mais fácil para nossos irmãos maiores, Francisco Albertina, Maria Rosa de Lima, Gariacota, Peragi, esses trabalhadores da Casa Espírita, possam encontrar a abertura no nosso coração, para que aí eles trabalhem o que precisamos quando voltar para a nossa vida lá fora, mais encorajado, fortificado, mais felizes, por que não? Porque a gente sabe porque estamos passando por aquela dificuldade, por esses testes, por essas provas. Pai nosso, que estais por todas a parte, santificado seja o vosso nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso Rei do Senhor, de sabedoria e de amor. Seja feita a vossa santa vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, Senhor, dai-nos hoje e sempre. Perdoe nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, do esquecimento de todo mal. E não permita, Senhor, que venhamos a cair nas imperfeições da nossa própria inferioridade, livrando-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, pois só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Senhor, pedimos nessa vibração incrível e maravilhosa para os nossos irmãos Sidney e o nosso irmão Ângelo, para que possa a espiritualidade orientá-los para trazer para cada um de nós aquilo que viemos buscar. Que a paz seja com todos. E agora o momento é de vocês, nesse pinga-fogo dourense. Muito obrigado.
Cadê meu irmão de pancada? Obrigado. Boa noite a todos. Agora chama hoje para apanhar junto comigo. Eles nem vêm, galera. Você não vai fugir não, Anjo. Pode passar o vídeo, Cida. Deixa. Enquanto o Ângelo se prepara para o combate aí. Se você colocar. Lucas, né? Lucas, seja muito bem-vindo à nossa colônia espiritual. Pode entrar. Gente. Patrícia, seja muito bem-vinda. Pode entrar, estou me aguardando. Olá. Sim. Doutor Marcos. O meu nome deve estar aí na sua listinha VIP. Sim, certamente está. Mas Em horário, com licença. Marcos. Mas não é possível. Essa porta aqui é muito estreita. Olha, sinceramente, quando falaram de lá Umbral aqui para a colônia espiritual, eu sinceramente esperava era, viu? Vocês não têm jeito nem de colocar uma portinha um pouco mais larga, não? Tanto merecimento. A minha casa lá na terra, ela tinha uma porta bem larga, assim, daquela pivotante, sabe? Vocês sabem o que é isso, né? Marcos, mas eu acho que o problema não é a porta. O quê? De jeito nenhum. Eu preciso das minhas coisas. Senão, como eu vou passar, sabe lá Deus quanto tempo aí dentro? Marcos, pare com isso. Você sabe que não vai precisar de nada do que vem aí. Tá bom, então. Fica esta. Marcos. Todas, Marcos. Agora sim, bem mais leve, não? Seja bem-vindo. Isso ele vai ter que trabalhar na próxima encarnação. Olá. Patrícia! Seu fico assim aparece o texto. Seja muito bem-vindo. Estou levantando que eu não sou. Pode entrar. Mas não é possível. Olha, vou te falar. Colônia espiritual. Porque a minha Pode parar, Cida. Agora é só a repetição. É bom quando é engraçado assim, né? Fica mais leve, um assunto tão complicado, né? E quando a gente pega os livros do André Luiz, a gente se assusta com a complexidade desse assunto. E aí eu faço a primeira pergunta. Chegou cedo para a janta?
O que mais pega a gente? O que mais nos segura? Sim, é egoísmo. Mas o que assim intimamente? O que mais nos pega? É um filho? É o nosso trabalho? É a nossa casa, como no caso ali? É um familiar? A nossa conta bancária? O nosso título? Seja lá qual título que for, seja a posição social. Às vezes pode ser até um computador. Não precisa ser uma coisa ostentosa. Tem gente que se tirar tem a caneca de estimação, tem o prato de estimação, tem a xícara de estimação, tem o sapato que se não tiver aquele sapato ali para usar no dia a dia, fica revoltado. O que mais que a gente pode usar de exemplo aí? O carro. O carro. Bem, principalmente o time de futebol, né? Ah, tá. Mas aí é uma característica, é uma coisa sentimental sua, né? É um apego. Mas assim, não é uma coisa que você fica enlouquecido. Mas tem gente que fica doente se alguém mexe naquilo. Tanto que tem gente que esconde, né? Quantas vezes a gente via no interior que a pessoa morria, né? Desencarnava, aí chegava na casa e estava cheio de dinheiro embaixo do colchão, ou guardava as coisas embaixo da mesa, né? Uma série de situações que as pessoas tinham tanto apego, né? Tanta segurança com as coisas que acabava às vezes morrendo e nem aproveitava. Como até hoje, né? Muita gente guarda tanta coisa e vai embora e depois os filhos é que ficam guerreando aí pelos espólios dos pais. É assim, é interessante isso. E o Ângelo falou uma coisa aqui de carro, né? E eu guardo muito uma frase de Emmanuel que fala sobre carro, que ele fala assim, não importa o veículo que você tenha. Porque na época ainda existia charrete, quando o Chico psicografou essa mensagem. A charrete ainda era utilizada como um veículo de transporte normalmente nas cidades, só em cidade interior. Ele falava, não importa o veículo que você tenha, mas sim o que você faz com esse veículo. Ou seja, está sendo útil? Está sendo prático para alguma coisa? Ou é só para ostentar? Só para você se envaidecer? Ou para você humilhar os outros? Para falar que você tem aquilo e os outros não têm? Sabe? Então, assim, a gente tem que ter esse discernimento. É igual muitas mães hoje fazem com os filhos, né? Ah, eu te dou um brinquedo, mas você pega o brinquedo velho e doa para alguém. Muitas mães já estão fazendo isso com seus filhos ou fazendo com os netos. Quer dizer, para já ir ensinando o desapego. Já é um grande passo. Agora a gente vê em outros lugares que às vezes a pessoa nem consegue entrar na casa de tanto brinquedo. E a criança, quando é que ela brincou? Nunca brincou. Às vezes está até guardado na caixinha o brinquedinho dela, né? Mas já falei demais. Aí, antes, vou contigo. Vai, continua. Gente, o tema aí é porta larga e porta estreita. Sim. Tá? Então, meus irmãos, fiquem à vontade para a gente entender essa questão, como ele colocou o vídeo ali, que é muito importante, é simbólico, é figurado, mas é para a gente entender o que vem a ser porta larga, o que vem a ser porta estreita. Para a gente entender qual a porta que a gente hoje está entrando aqui na Terra. Não é? Às vezes nós estamos fora daqui, qual porta que nós estamos entrando fora daqui? Seja qualquer lugar que a gente estiver, ninguém está vendo. Então mas a nossa consciência está, e é uma multidão de testemunhas, né? Então, assim, meus irmãos, fiquem à vontade para a gente poder interagir, trocar uma ideia, porque é uma roda de conversa, né? E é uma oportunidade que a gente tem para a gente aprender. Porque a doutrina espírita, ela traz para nós reflexões para o dia a dia, né? Então, isso é para a nossa caminhada lá fora, para onde a gente estiver. Qual a porta que nós estamos entrando lá fora? Quais têm sido as nossas escolhas? Né? Porque isso está relacionado com as nossas escolhas. Porta larga, a gente sabe que ele fala que é a porta da perdição. É onde ali nós temos os nossos vícios materiais e os nossos vícios morais, que nós vimos ali, que são realmente os maiores responsáveis por nos fazerem entrar em portas largas. Então, fiquem à vontade aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. O Cid está aí para responder, vem Barbacena para isso. Então, sobre esse negócio de toque, então é materialismo? O toque? Agora, né? Ou você fala... Tira isso daqui que eu coloquei aqui. Isso pode ser...
Isso pode ser, às vezes, não é questão só de materialismo, mas pode ser uma doença também compulsiva, né? De achar que alguém não pode mexer naquilo ali. Não deixa de ser um egoísmo, porque alguém mexeu numa coisa que é considerada minha, né? Isso acontece muito também com filhos. Meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, meus netos, né? Então, assim, é meu. Nós não somos nada. Ele está meu filho, está meu marido, está minha esposa, está meu pai, está minha mãe. Porque quando a gente desencarnar, cada um vai seguir um outro caminho. Eu estou lutando na casa. Que bom, todos nós, não é diferente de ninguém aqui não, está todo mundo no mesmo barco. Vai morrer, você vai estar aí. É isso, mas a gente vai treinando isso. E assim, é bom que a gente tenha essa concepção, mas também o que é importante? Não desprezar as coisas. Que é o que acontece muitas vezes. Aí as pessoas elas começam a entrar nessa onda da porta estreita e começam a desprezar tudo. Aí começa a desprezar a família. Eu estou me desapegando. Aí desprega dos amigos, desprega das coisas materiais. Muitas vezes abandona seus compromissos porque eu quero me desapegar. Antigamente era muito comum, principalmente na Igreja Católica, que as pessoas iam para mosteiros, né? Faraós, freiras, eles iam para mosteiros, ficavam em recluso e abandonavam todos os bens materiais. Por quê? Porque era uma forma deles combaterem a tentação. Mas qual que é a proposta da doutrina espírita? É você viver no materialismo, mas sem estar mergulhado no materialismo. Ou seja, é muito mais difícil a gente estar aqui na Terra, vivendo na sociedade, do que você estar enclausurado, escondido das dificuldades. E o que acontece muitas vezes quando a gente está tolhido, quando a gente está travado em relação àquilo? A gente acaba criando transtornos. É o que acontece muitas vezes com aquelas pessoas, com aqueles frades, com aquelas feiras, que às vezes eles tinham vontade de estar aqui na Terra fazendo algumas coisas, terem relacionamentos, terem algumas coisas, e eles acabam fazendo isso dentro da própria igreja. Tanto que tem congregações que são milionários. Os padres vivem igual rei. Em carros, mansões, um monte de coisa. Só que tudo dentro da congregação. Muitas vezes, algumas religiões evangélicas também fazem isso. E tem muito espírita também que faz isso. Não é só da Igreja Católica, da Igreja Evangélica. Tem muito espírita também que usa a doutrina para se dar bem. Quer dizer, usa da palavra de Jesus, usa do Evangelho para benefícios próprios. Tipo assim, eu lá no meu consultório, quando eu atendo determinada pessoa, o que eu estou fazendo aqui falando isso? Eu estou dizendo que eu tenho uma profissão determinada tal, e com essa profissão eu posso ajudar você. Ou seja, eu estou induzindo pessoas que estão ouvindo uma palestra a me procurarem profissionalmente. Isso o que é? Materialismo. Quer dizer, eu estou usando a palavra do Cristo para me beneficiar diretamente. Então, muitas vezes as pessoas criam transtornos. Por isso que muitas vezes acontece em relacionamento da pessoa abandonar a igreja, sair, larga o monastério, ou larga de ser padre, ou larga de ser freira e se casa. Por quê? Porque a vontade ainda material ainda é muito grande. Quer dizer, ela pode conviver dignamente no meio da sociedade, como todos nós. O problema é quando a pessoa se torna escrava daquilo. O toque, a pessoa se torna escrava. O problema meu com a minha filha é isso. Uma filha abençoada. Mas se passando para no chão, ela tem que cercar Jesus, ela tem que ficar lá na horta. Então. Isso aí. Vai morrer, vai ficar apagado, vai ficar tudo aí. Então, mas às vezes é uma necessidade. Às vezes valeria a pena você falar para ela procurar um profissional. Porque às vezes aquilo ali o que é? É uma muleta psicológica que ela está usando para fugir de uma frustração. É o que muitas vezes um jovem usa o videogame, muitas vezes vão para os vícios, né? Seja do tigrinho, seja de uma bebida, seja de uma droga. Quer dizer, o toque também acaba se tornando a compulsão de acumular. Tem muita gente que acaba acumulando esses acumuladores que a gente vê na televisão, mas na nossa cidade todos aqui tem. Eu reciclo. Nem sempre a pessoa recicla. Às vezes ela junta tudo, às vezes os próprios vizinhos jogam na casa dela, falando, não, mas vou livrar do meu problema. Mas acaba dando mais problema para aquela pessoa que é acumuladora. Por quê? Porque ela não sabe discernir o que é o certo e o que é errado. Por quê? Porque a carência é muito grande. E muitas vezes todos nós temos as nossas carências e as nossas dificuldades. Cada um estoura de um lado. Uns dentro da religião, uns vão para o esporte, outros vão fazer uma atividade física, outros vão para terapia, e alguns vão para os vícios. Quer dizer, cada um escolhe uma alternativa e alguns ficam remoendo aquela situação e só complicando cada vez mais. Então, assim, tudo tem uma razão de ser. Né? Agora, graças a Deus, hoje a medicina evoluiu, a sociedade evoluiu. Então, hoje,
não tem mais aquele preconceito, aquele estigma contra pessoas que estão procurando auxílio médico, auxílio psicológico, auxílio psiquiátrico. E hoje é uma ferramenta maravilhosa. Por quê? Porque para a sociedade doida que a gente vive, muitas vezes a gente precisa de um freio para poder nos auxiliar. Na verdade, não é nem um freio, é um bálsamo. Porque às vezes a medicação ela vem para dar uma aliviada numa situação que às vezes eu não estou dando conta. E às vezes eu nem sei direito o que ela é. Mas aquela medicação ela me ajuda a dar uma desacelerada, diminuir minha ansiedade, diminuir minha angústia, para mim começar a pensar o que realmente está acontecendo comigo. Para a gente começar a refletir, para a gente começar a melhorar. Por quê? Porque é o que a gente está falando aqui da porta estreita. Aí você liga a televisão, é propaganda de carro, é propaganda de casa, é propaganda de gente ostentando, com relógio, somente os youtubers na internet, tudo viajando para fora. Aí você fica olhando e fala, nossa, eu moro aqui em Dores, tenho uma vida normal, trabalho e eu não consigo mal e mal pagar minhas contas no final do mês. E aí essas pessoas aí estão ganhando essa fortuna, vivendo no luxo, na ostentação, a minha vida é um lixo. E aí a gente começa a se frustrar. E aí começa a fazer coisas erradas, muitas vezes, principalmente os jovens que não têm muito discernimento do que é certo e do que é errado, começam a fazer coisa errada para tentar arrumar aquela vida o mais rápido possível. E aí muitos acabam entrando nessa praga do tigrinho que está pegando agora, que são as bets. Porque a maioria dos youtubers, dessas pessoas que a grande maioria dos jovens seguem, tanto no TikTok quanto no Instagram, são patrocinados por essas empresas. Então eles fazem eles divulgam em massa. Quem viu a Copa do Mundo percebeu isso. O que foi aquilo? Então, assim, estimulando as pessoas a jogarem num time que provavelmente ia perder, para quê? Porque eles ganhariam com aquilo. E aí se endivida, se complica, e aí vai aumentando aquela angústia, vai aumentando aquela ansiedade, vai aumentando o desespero, e muitas vezes vai para a porta larga através do suicídio. Por quê? Porque a gente está preso no mundo material. Só que as pessoas não entendem que nós estamos no mundo, nós não somos o mundo. Nós estamos aqui de passagem. Hoje nós reencarnamos, aqui em Minas Gerais, a grande maioria, muitos aqui em Dores de Campos, outros vieram para cá a trabalho, mas assim, temporário. Nós vamos viver aqui 60, 70, 80, 100 anos, e nós vamos desencarnar. E nós podemos ir para qualquer lugar do mundo. Podemos ir para os Estados Unidos, podemos ir para o Japão, podemos ir para a África, podemos ir lá para a Islândia, podemos ir lá morar no meio dos esquimós na próxima encarnação. Quem que garante o que nós vamos ser? E aí vai ser o Ângelo, vai ser meu irmão? O Ângelo vai estar casado com a Ana? Talvez sim, talvez não. Então, assim, a gente não sabe. Por quê? Porque cada um tem os seus compromissos e as suas responsabilidades, sabe? Talvez eu reencarne aqui em Dores, em vez de ter reencarnado na cidade que eu nasci, e aí quem nasceu aqui vai nascer na cidade que eu nasci, e assim por diante. Por quê? Porque cada um tem o seu compromisso. E o nosso compromisso está de acordo com o quê? Com as mochilas que a gente está carregando. Com os apegos que nós estamos levando. Por quê? Porque o problema que eu estava falando do materialismo é que não é errado você ter as coisas. Por isso que eu falei do desapego. Agora voltando por que eu falei. Porque faz parte da vida a gente ter as coisas. A gente conquistar, ter uma casa boa, ter um quarto bom, ter uma casa, um carro bom para a gente poder viajar, para levar a família. A gente ter uma condição financeira para ir no mercado e comprar uma cesta de legumes e verduras, ou ter uma roupa um pouco melhor, ou fazer uma viagem de vez em quando. Isso não é errado. O errado é quando a gente começa a fazer coisas para ter aquilo de maneira irregular. Que é o grande problema da sociedade. E que é o famoso jeitinho brasileiro. Quer dizer, a gente dá o golpe, passa a perna nas pessoas, ilude as pessoas para conquistar uma coisa que não é nossa. E é isso que é o grande mal da sociedade que a gente vive hoje. As pessoas não têm escrúpulos, as pessoas não têm decência, as pessoas não têm um mínimo de discernimento. Que sabendo que se eu prejudicar a Cida, eu não estou só prejudicando a Cida, eu estou prejudicando as pessoas ao redor dela. É o que acontece com essas pessoas que estão roubando o INSS, que roubam um banco, que roubam uma loja. Eu não estou só roubando aquela loja, eu estou roubando o dinheiro, às vezes é o capital de giro daquela loja que poderia pagar as pessoas no final do mês. E às vezes o pessoal vai ter que fazer um empréstimo para poder pagar os custos por causa de um roubo, ou por causa de um desvio de um funcionário. E aí você vai falar assim, o que você fez com aquele dia? Não fiz nada. Só comprei uma carne no final de semana, fiz um churrasco, quer dizer, não foi para coisas estúpidas. Não é para você roubar, às vezes, para você passar fome, que às vezes a gente vê a pessoa naquele desespero, que às vezes entra no mercado, entra numa padaria,
Entra numa lanchonete, pega alguma coisa, mas no desespero de comer, ou para dar de comer para algum filho, ou para alguma pessoa querida. Não, é pelo simples hábito de poder ter um pouco mais de ostentação do que teria se tivesse uma vida normal. E aí, quando ela começa a pegar o hábito daquilo, ela se acha que aquilo é natural. E só vai parar, muitas vezes, quando desencarnar e com provas dolorosas. Porque por mais que ela seja presa, por mais que ela seja repreendida, passe sufoco dentro da cadeia, o vício, a tentação, o hábito, acaba sendo tão natural para ela que ela não consegue modificar naquela encarnação. E isso é em tudo. É na maledicência, é na cobiça, é na violência, é na depravação. Porque a gente fica condicionado. É igual quem faz academia. Você começa a fazer, fez 1 mês, 2 meses, você desanima, você para. Mas aquela pessoa que tem persistência, ou faz durante muito tempo, aquilo se torna um hábito. Ela já nem percebe que ela está indo na academia. Por quê? Porque é natural para ela. A mesma coisa no trabalho. Às vezes a gente está lá trabalhando, a gente já está fazendo aquilo no automático. A gente nem pensa mais no que está fazendo, porque é o nosso hábito. É a mesma coisa quem rouba. É a mesma coisa quem tem maledicência. É a mesma coisa a pessoa que tem o hábito de fazer coisa errada, seja lá o que for. Ou tem um vício. Aquilo se torna um hábito para ela. E a gente muda nosso hábito rápido? Não é fácil da gente mudar. É por isso que a gente tem que reencarnar. É por isso que a gente sempre bate com a porta na cara. Por isso que geralmente a gente vai para o umbral. Porque geralmente o quê? A gente acaba carregando coisas que a gente não deveria carregar. Porque a gente entra na oba-oba da sociedade. Por mais que eu fale, eu não quero entrar nesse oba-oba. A gente sempre acaba entrando em algum tipo de oba-oba. Principalmente quando é alguém que a gente ama que está envolvido em alguma confusão. Muitas vezes, se eu vou dar um exemplo, um filho meu foi preso. Eu vou falar com um político, eu vou falar com um advogado, eu vou falar com um delegado, eu vou falar com o pai de santo, eu vou falar com um monte de gente, para ver se eu tiro meu filho. Mas se meu filho roubou, não tem importância. Eu vou fazer qualquer coisa. Em vez de eu corrigir meu filho, não. Eu vou mexer montes e fundos para livrar meu filho da cadeia. Não é assim que quase todo mundo faz? Não é assim que os políticos fazem? Não é assim que os grandes empresários fazem? Por isso que quase ninguém vai preso. Dos grandes. Por quê? Porque eles têm o mesmo hábito que a gente. Só qual é a diferença deles para nós? Eles têm dinheiro, a gente não. É por isso que a gente vê pobres na cadeia. Porque não tem dinheiro para pagar um bom advogado. Porque o rico rapidinho ele consegue sair, vai para uma prisão provisória, vai para casa, fica de tornozeleira eletrônica. Agora quem tem realmente condição financeira, o pobre coitado que não tem nem como pagar um advogado, é esse aqui que vai mofar numa cadeia. E é esse que a gente aplaude, que está preso. Sendo que a gente tinha que aplaudir todos que erraram terem sido cumprida a sua pena. E que chegassem na cadeia, aprendessem alguma coisa nova para poder modificar na própria vida e para voltar para a sociedade. É o que a PAC aqui, São João del Rei, tenta fazer com muita gente. Que é o que deveria ter espalhado por vários lugares. Ou seja, reaprender, modificar seus hábitos, seus condutas, seus comportamentos, que é que a gente aprende isso na doutrina espírita através da reforma íntima, para nós nos modificarmos. E eu modificando, eu modifico todo mundo que está ao meu redor. Eu dei uma palestra em vez de deixar um pouco falar. Não, só você falou sobre tendo do apego. Pode falar. Eu vejo muito isso pai com os filhos, pai e mãe. Os filhos eu acho impressionante, eles falam muito assim, não, pode falar de mim, pode fazer do meu filho, só não fala nada do meu filho. É impressionante assim, ele pode fazer tudo de errado. Para ele nunca dá errado. É bacana isso. isso. Um pai e um menino, se discordar, nossa senhora. Você jamais, parece que está criando assim uma bola de cristal. Então, é bacana isso que você está falando. Porque assim, é o natural da gente quando a gente ama, a gente quer proteger. Mas fica certo. Muitas vezes sim. E é difícil, às vezes, a gente acordar. Muito difícil. Porque quem está enxergando. Sim. Agora, e também a saber o que eu vejo é o limiar, quem é pai pode falar melhor que eu que isso, saber o limiar de até que ponto aquilo ali é compreensivo e até que ponto eu já tenho que entrar para cortar aquela situação. Porque muitas vezes as pessoas falam por maledicência também. E muitas vezes a gente vê nosso filho com determinado hábito, com uma determinada conduta, mas fala assim, é novo. A vida vai ensinar. Só que muitas vezes a gente vai empurrando com a barriga. E muitas vezes quem vai ensinar é a polícia. Porque vai deixando a coisa acontecer e aí às vezes degringola. Né? Aí acontece aquilo lá também.
Isso a gente pode ver nos livros de André Luiz. Quando um pai é negligente, quando uma mãe é negligente, relapsa, você é corresponsável dos erros do seu filho. Então, consequentemente, você vai pagar. Hoje a justiça já faz isso. Por exemplo, se um menor de idade estiver dirigindo um carro bêbado e matar alguém, o pai é responsável. Se tiver uma arma e o filho menor der um tiro e acontecer alguma coisa, o pai já vai responder também. Ou seja, a sociedade está evoluindo para quê? Para corresponsabilizar os pais. Só que assim, o que a gente tem que tentar fazer é que não chegue a esses extremos. Daí a importância da gente ter noção do que é viver em sociedade. Né? E assim, os valores morais, que é o grande desafio, que é o que eu gosto muito de falar de valores morais, que é o grande desafio de todos nós. De desde pequeno a gente conseguir dar um mínimo de valores para que aquela criança, quando ela se tornar adolescente, já começar a ser dona de si, ela consiga andar sozinha de uma maneira respeitosa, tanto para ela, quanto para a família, quanto para as pessoas de fora. É igual, eu estava conversando hoje com uma colega minha de trabalho essa semana, ela estava falando que ela tem 2 filhos pequenininhos, um casalzinho. Aí ela falando assim, às vezes o meu filho quer abraçar a minha filha, só que a minha filha não quer. Eu falo para ele, você não pode abraçar a sua irmã, porque ela não quer. Porque quando ela fala não, é não. Porque a gente tem que aprender isso desde pequeno nos nossos filhos. Até para evitar a maluquice que está acontecendo aqui fora. E aí muitas vezes a própria mãe fala, dá um abraço no seu irmão que ele está querendo te abraçar. Quer dizer, porque às vezes ele quer o carinho, é irmão. E a mesma coisa é irmão, quando ela vai querer abraçar o menino e ele não quer, ele não está querendo não. Então você respeita seu irmão. Então assim, quer dizer, é dar o limite, na medida do possível, dar o discernimento. Mas eu vejo muita projeção também dos pais, tem aquela positiva, que é projetar assim, vai dar uma condição de um estudo, para ser advogado, coisa que ele não teve chance. Sim, isso é natural. Uma projeção benéfica. Mas eu acho que a projeção também costuma ser para o outro lado. Às vezes os filhos têm coragem de fazer. Vou dar um exemplo, a pedra na janela. Coisa que ele gostaria de fazer. Sim. As pessoas, ele vai fingir que não vê. Sim, tem de tudo. Sim, e assim interessante que muitas vezes a cobrança também acaba acontecendo ao contrário. Por exemplo, assim, tem muito pai que às vezes é médico, que é advogado, que é engenheiro, que obriga a filha a ser médico, advogado, engenheiro. E aí o que acontece? Muitas vezes ele faz aquela profissão porque os pais obrigam. Depois que ele se forma, aqui pai, o diploma está aqui, agora eu vou fazer o que eu quero. Quer dizer, satisfez o ego do pai. Só que muitas vezes o pai não admite. Por quê? Porque a profissão não vai dar o mesmo poder, não vai dar o mesmo status, não vai dar a mesma conta bancária. E aí começa o quê? Causar assédio moral, causar bullying, causar transtornos na cabeça daquela pessoa, porque ela não faz aquilo que eu quero. Ou seja, o Evangelho é muito claro a respeito disso. Porque tem uma mensagem, eu não me lembro qual, que ele fala o seguinte, que nos primeiros anos ali, o espírito está com o seu passado adormecido. Então a gente vê que a sabedoria divina é muito grande, porque ele oculta o passado, mas ele não oculta as imperfeições. E a criança, desde pequeno, o espírito manifesta as tendências dele. Exatamente. Ele já mostra o que os pais têm que corrigir, não é? E muitas vezes é onde que se perde essa questão, que em vez de trabalhar na parte da educação do espírito, perde-se nesse período ali, que é o período em que o espírito está com o seu passado adormecido e realmente ele só vai despertar lá na adolescência, quando ele tiver com seus 14, 15, 16 anos, que é onde eles falam que é a aborrecência. Porque ali o espírito desperta e realmente ele manifesta tudo o que ele é. Então todo aquele trabalho que era para ter sido feito lá quando ele era pequenininho, aparado aquelas arestas, corrigido o que tinha que ser corrigido, que muitas das vezes não é feito, ele vai manifestar lá na adolescência e muitas das vezes os pais já não conseguem mais corrigir o que precisava ser corrigido, porque ele já não vai aceitar mais. No caso, assim, o pai e a mãe já vem com esse compromisso de lá também. Sim. E é bacana isso, porque assim, é como você falou, o raio não cai fora não cai fora da casa se não tiver que cair. Por quê? Os compromissos, as responsabilidades são de cada um, quer dizer, as tendências são parecidas. Se a gente tem as mesmas tendências, nosso filho vai ter. Por quê? Porque tem vínculos de outras vidas, de outras existências. Então, se eu tenho algumas tendências, provavelmente meus filhos também têm. Mas aí o que a gente tem que ter esse compromisso? Perceber
que as nossas tendências estão sendo espelhadas nos nossos filhos e corrigir a gente também, antes de corrigir eles. Ah, filho, não fuma, mas eu tô com cigarro na boca. Ah, filho, não bebe, mas eu tô tomando cerveja. Ah, filho, não fica xingando as pessoas na rua. Eu tô vendo um jogo de futebol, tô xingando metade do planeta. Ou seja, corresponde? Aí por isso que o filho se torna aborrecente. Porque ele começa a perceber que o pai não é aquele ser de Deus que ele tem quando é criança. Nem a mãe é aquele Deus. Que erra, chora, tem dificuldades e sofre como ele também. E aí o que acontece? Se a gente não espelha a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, nosso filho vai fazer igual. Você pode reparar que criança, o pai está fazendo a barba, vai lá o menino querer fazer a barba também. Ou a mãe está com o sapato, vai lá querer colocar o batom, põe o sapato da mãe. Por quê? Se espelha. Agora, se eu tenho hábitos errados, com certeza meus filhos a tendência é terem hábitos errados. É isso que é o grande problema. E muitas vezes a gente estimula nossos filhos a terem hábitos errados. A falar, filho, você tem que casar com uma pessoa rica. Você tem que ser muito bem na vida. E aí, o que a pessoa pensa? Eu não vou casar com uma pessoa que eu gosto, eu vou casar com uma pessoa que tem dinheiro. E aí, muitas vezes, ela mina uma felicidade, por quê? Porque ela coloca uma coisa equivocada na frente dela. E quantas vezes a gente foi estimulado a isso? Filho, você tem que ficar com uma pessoa rica, você tem que viver com uma pessoa rica. Hoje, daria um outro nome para isso, prostituição. Só que na cabeça dos nossos pais, dos meus avós e assim por diante, era uma coisa natural. Por quê? Porque não é que eles queriam que a gente, nossos pais, e assim por diante se prostituíssem. Não, é porque eles queriam que a gente tivesse uma vida melhor do que eles tiveram. Que tivesse menos sofrimento do que eles tiveram. É por isso que muitas vezes eles chegam pra gente e falam, filho, estuda, trabalha, faz uma coisa assim. Pra quê? Para não passar fome, para não ter uma dificuldade, para não passar aperto. Como muitas vezes eles passaram. Vinham da roça, onde não tinha nem água potável, tinha que tomar banho na bica, tinha que acender um fogo lá para poder tomar um banho de água quente. Aqueles negócios de ferro para poder passar roupa com carvão. Então, assim, eles olhavam aquilo e falavam assim, olha a vida difícil que eles tinham. Falavam, filho, tenta fazer alguma coisa diferente para você ter uma vida melhor. E aí a gente foi passando isso para os nossos filhos. Nossos pais passaram para a gente e nós estamos passando para os nossos filhos. Só que, até que ponto o material é mais importante do que a pessoa que você está escolhendo? O que adianta você ir igual a esses casamentos de fachada, de conveniência, que dura 2, 3 anos e de repente pipoca? A gente vê isso muito na internet. Atores de TV, youtubers, celebridades, que fica 2, 3 anos casado, pipoca. Por quê? Porque é só a paixão momentânea, é só o sexo. Ali acabou o sexo, acabou a paixão, cadê o sexo pro lado? Por quê? Porque não tem vínculo, não tem afinidade nenhuma. É só o material. A pessoa começou a perder a beleza, já logo mete o pé na pessoa para poder pegar uma pessoa que tem a estética melhor. Ou se a pessoa tem uma conta bancária melhor, larga aquela pessoa para arrumar uma conta bancária maior. E assim fica nesse desespero. E quantas pessoas vivem nisso? E quantas pessoas adoecem? E quantas pessoas estão se mutilando fazendo plásticas, fazendo procedimentos, procurando médicos ou picaretas, que muitas vezes são gente que nem qualificação tem, mas é mais barato, então eu vou fazer uma lipo, eu vou fazer um botox, eu vou fazer tal coisa, um lift, seja lá o que for. E aí começa a procurar um monte de maluquice para poder ficar bonito, para poder agradar os outros. A gente tem que agradar a gente mesmo. Agora, assim, a que preço? Porque se a gente morrer num procedimento equivocado, muitas vezes é um suicídio indireto também. Por quê? Porque eu não precisava passar por aquele procedimento. Eu estou passando por vaidade. Não é por uma necessidade física, uma necessidade médica. Então, é um suicídio. E é lógico que a pessoa que fez, ela vai pagar pela espiritualidade, se não aqui na Terra, por homicídio. Por quê? Porque ela participou de um ato equivocado. Então, tudo se interliga. E muitas vezes a gente reencarna nessas maluquices. Por isso que a gente tem esses vínculos, todos nós temos um determinado vínculo. Se não nessa encarnação, em outras passadas. Porque quantas encarnações nós tivemos aqui na Terra? Então, provavelmente, todos nós que estamos aqui, de alguma certa forma, a gente já conviveu em um determinado momento das nossas existências. E como é que foi essas existências passadas? Graças a Deus nós não lembramos. Porque imagina o que um fez pro outro aqui. Quando a gente começa a ler as reencarnações, as provas e expiações, as dificuldades que a gente tem na própria família. Então a gente tem esse esquecimento do passado, a gente tem essas privações, exatamente para quê? Para a gente aprender.
E às vezes a gente tem umas determinadas limitações, sejam financeiras, sejam físicas, sejam de cidade, exatamente para quê? Para a gente aprender a desapegar. Ah, por que aqui não tem as mesmas possibilidades que existem em Belo Horizonte? Do materialismo, de shoppings, de clubes, de lojas 24 horas, conveniências, festas. Por que aqui não tem de segunda a segunda, como tem em São Paulo, Rio, Belo Horizonte? Porque a gente já está aprendendo a desapegar dessas coisas. Nós já estamos trabalhando o nosso inconsciente, que a gente não precisa viver em função disso. A gente já pode aprender, nós já estamos aprendendo no nosso inconsciente o que é o importante? Conviver em família, conviver em amigos, ter um trabalho digno. Você poder sair na rua e cumprimentar as pessoas sem ter medo de alguém voar no teu pescoço. Ou tomar uma bala perdida. Ou seja, a gente está aprendendo valores novos. Por isso que a gente não tem as mesmas facilidades que outros lugares têm. Porque às vezes a gente pediu para não ter essas facilidades. Porque se tivesse, eu ia me perder. Olha a complexidade que é as coisas. Se eu pedir a felicidade, eu me arrependi. Não arrependeu nada. Você só vai ver. A gente só vai saber se arrependeu ou não quando a gente reencarnar, desencarnar. Não, é tudo natural. Eu te entendo perfeitamente. Porque... Oi. Tipo assim, um objetivo que a gente tem na vida, ele pode se tornar um apego, assim? Depende. Depende muito. A gente tem nossos compromissos. Tipo assim, vamos supor assim, eu falo assim, eu vou fazer uma casa, só que eu ponho aqui na minha cabeça, tá? Senão eu tenho que fazer essa casa. Entendeu? Aí, tipo assim, tem alguma coisa a ver com apego, de vez de materiais, essas coisas? Não necessariamente. Você quer ter qualidade de vida. Aí que está o problema. Não é você ter, é o que você vai fazer para ter. É isso que a gente tem que pensar. É igual, você quer construir sua casa. Eu vou trabalhar, eu vou fazer os financiamentos, eu vou fazer umas coisas picadas aqui, vou fazendo aos pouquinhos, vou fazendo. Agora não, eu vou assaltar um negócio ali, eu vou dar um golpe na minha empresa, eu vou fazer umas coisas equivocadas aqui, vou começar a vender determinadas coisas para levantar dinheiro. Aí tá errado. Por quê? Porque você está jogando. Os fins justificam os meios. E o grande problema da humanidade é isso. Os fins justificam os meios. A gente faz qualquer coisa para conquistar aquilo que a gente quer. Pisa, maltrata, humilha, arrebenta a vida de outras pessoas. Mas eu conquisto aquilo que eu quero. Conquista aqui na Terra. Porque chega no plano espiritual, quebra a cara. Porque não leva nada daquilo. Sabe? É isso que eu estou querendo dizer. Então, muitas vezes, a pessoa ela começa a sair com uma pessoa rica para poder conseguir um benefício. Ah, eu vou entrar na política para me dar bem. É muito comum você ver quem entra na política ou quer entrar na política. A primeira coisa que chega para a gente, me ajuda aí que eu estou precisando, vota em mim. Ou seja, ele não está preocupado com a cidade. Ele está preocupado com o próprio bolso, a própria condição financeira dele. 99% das pessoas que me procuram é isso. Ah, vota em mim que eu estou precisando. Ou seja, a cidade não precisa. Quer dizer, olha a cabeça. E assim é que 99% das pessoas que entram na política. Para se dar bem. Por quê? Para ter qualidade de vida. Para viver ou na opulência, na ostentação, nas custas do quê? De todos nós. Esse é que é o grande problema. Então, é o grande problema que muitas vezes, o que eu estava falando do Tigrinho, esses youtubers, essas pessoas ficam divulgando isso para que as pessoas se dividem, se comprometam para elas poderem ganhar dinheiro. É o que muitas vezes acontece com o traficante. Ele vende aquele negócio ali para poder sustentar ele, mas destrói a tua vida, destrói a vida da tua família. É a mesma coisa se eu roubo o dinheiro da minha empresa, da empresa que eu trabalho, eu estou prejudicando não só o proprietário é rico, não vai perceber, mas é o dinheiro que às vezes poderia fazer uma outra coisa. Que é um dinheiro que não é seu. Você está roubando, está pegando uma coisa que não é sua. É a mesma coisa, eu vou construir a casa, então eu vou lá na loja de material de construção, faço o financiamento e não pago, dou um golpe. Você roubou. Aquilo ali é seu? Não é. Então, assim, é isso que é o complicativo das coisas. Agora, você querer ter as coisas é natural. Ah, eu quero ter uma boa família, eu quero que meus filhos tenham um bom emprego, eu quero ter uma casa boa, eu quero ter um carro bom. Não tem problema nenhum contra isso, não. Agora, o problema é você querer desapegar de tudo e não dar conta e depois surtar, que é o que acontece muitas vezes. Ou então você começar a usar maneiras equivocadas para poder fazer aquilo acontecer. É o que muitas vezes acontece. Seja na política, seja na religião, seja no esporte, seja onde você quiser. Deu para entender? Vai lá, Ângelo. A gente pode ter tudo, eu entendo. Mas não pode ser, a gente não pode ser apegado, sabendo que aquilo é um empréstimo Sim. da terra de Deus.
é dar graças a Deus, que ali dá para a gente dar estudo, os filhos, organizar, né? Fazer o que precisa, mas não pode se agarrar. Sim, e também não pode ser escravo daquilo, né? Porque às vezes a pessoa se torna escrava daquela situação. Esse é um outro perigo. Ter um carro bom, ter muita coisa, pode ter sim, mas não ser apegado, sabendo que aquilo não é da E não ser escravo, que assim, apegado é isso, né? Porque assim, muitas vezes a gente só pensa naquilo, esquece tudo que está ao redor. Né? Aí vira igual o tio Patinhas, né? Que fica nadando nas moedas e nem presta atenção nos sobrinhos que estão crescendo. E muitas vezes é assim. Os nossos pais, principalmente que passaram muita dificuldade, muito mais do que às vezes a gente passou, eles ficavam lá o dia inteiro trabalhando, às vezes não tinha nem tempo de olhar para a gente. Hoje nós já temos um pouco mais de tempo para olhar para os nossos filhos. E tomara que nossos filhos tenham mais oportunidade de poder acompanhar o crescimento dos nossos netos. Por quê? Porque as coisas estão se equilibrando. As pessoas estão começando a ter mais qualidade de vida, estão começando a se preocupar mais com isso. Então as coisas estão começando a se encaixar. Por quê? Porque nós estamos saindo do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, que é um mundo que não vai ter tanto essa coisa de tudo, de você ter qualquer coisa a qualquer momento, assim, no desespero de ter aquilo de qualquer jeito. As pessoas elas vão começar a entender. Meu pai era assim, era para atender. Ele dava muito conforto para a gente, mas falava com a gente, tinha 12 filhos, minha mãe. Então ele falava para a gente assim, eu vou ensinar vocês a trabalhar, porque eu não sei com quem vocês vão trabalhar. Quem sabe se o dia da manhã vocês vão precisar. E assim a gente aprendeu, desde pequeno, nunca passou aqui. Assim a gente ensinou o filho também. E tem que ser, né? Porque assim, a vida da gente dá muita volta, né? Eu fico vendo igual a gente está vendo no Rio Grande do Sul, né? Que aconteceu outra tragédia novamente, cidades ficaram totalmente perdidas, destruídas. Famílias que muitas vezes tinham muito, e outras famílias que não tinham nada. Estão na mesma situação. Eu agradeço muito É isso. ensinamento que a gente teve. O ensinamento nunca se perde. É por isso que o Kardec fala, o conhecimento é a base de qualquer sociedade. Você tendo conhecimento, você tendo discernimento das coisas, você passa por qualquer coisa. Pode passar chorando, revoltado, nervoso, mas você luta, porque você sabe que você está no caminho correto. E vence. Da maneira que der, mas vence, né? Às vezes não é aquilo que eu sonhava de ser, mas vence. Honesto. Vai lá, Anjo. Bem, o que nós aprendemos que nos ensinaram para a gente poder ir para o céu? O que a gente tem que fazer? Hein? O que eles falavam para a gente? O que a gente tem que fazer para ir para o céu? Pode falar, Mônica. Porque hoje a doutrina espírita vem reviver o Evangelho de Jesus justamente para mostrar essa questão, certo? Porque não é rótulo de religião que vai dar passaporte para a gente ir para o céu. Que a gente às vezes pensa, e muitas das vezes a gente está entrando pela porta larga, não é? E aí a gente vai ver que Jesus falou o quê? Fazer esforços para entrar pela porta estreita. E que esforço é esse que a gente tem que fazer? Oi? A caridade faz parte, é um passo para a porta estreita, né? Sim. Porque a gente tem que primeiro combater com aquilo que a gente viu lá, figurado, né? Aquele monte de mochila que ele estava ali, não é? Você viu que ele não conseguia passar na porta, era simbólica. Mas a gente entende que o que quer dizer, não é uma porta. É que a gente quer realmente chegar no plano espiritual e ir para o nosso lar, não é? Mas muitas das vezes, a maioria vai para o umbral, vai para as trevas. Porque justamente leva a isso aí. Né? Leva essa ilusão de que está quite com Deus para desencargo de consciência, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz aquilo outro. E muitas das vezes, dentro da própria casa, a pessoa está entrando pela porta larga, maltratando a família. Né? E aí a gente vê, vai por aí afora, seja no trabalho, seja na rua, seja onde você estiver, onde a gente estiver. A gente tem que ver o que a gente tem feito, quais têm sido as nossas obras, as nossas escolhas. E Jesus foi muito claro, a semeadura é livre, o colheita é obrigatório, a escolha é livre, mas cada um vai colher o que planta. A cada um é dado segundo suas obras. Olha que ele falou isso há 2000 anos atrás. E aí a gente está vendo aí o Evangelho falar para a gente. É por isso que a gente fala que a doutrina espírita é atual. Porque essa mensagem é para os dias de hoje.
Foi para aqueles dias, é para os dias de hoje, é para os dias de amanhã, é para o futuro, é para a nossa caminhada, está sempre nos falando. Então é o que a gente tem que refletir, pensar hoje, é sobre essa questão. O esforço que a gente tem que fazer é sobre nós mesmos, sobre as nossas tendências, as nossas inclinações, as nossas fraquezas, porque são elas que nos fazem fazer as escolhas, tomar decisões, e é por aí que nós vamos entrando pela porta larga. Igual o Sidney falou, às vezes eu quero alcançar alguma coisa, eu vou dar um golpe a alguém, vou passar alguém para trás. E aí que a gente tem que prestar atenção, porque realmente ele nos alerta. Aí depois que a gente chegar lá, e aí que a gente vai ver que realmente nós não nos esforçamos. Porque ele vai falar que a porta estreita é onde nós vamos desenvolver as nossas virtudes, as nossas qualidades. A porta larga não exige nada de nós, caminhamos como somos, agindo como pensamos que tem que ser. E aí que a gente tem que prestar atenção, porque a gente aprendeu que a gente, tendo uma certa crença, né, a gente fazendo isso, fazendo aquilo material, estamos quites com Deus para desencargo de consciência e permanecemos como somos. Mas Jesus vai falar que a gente tem que se esforçar para melhorar, para corrigir, combater com as nossas fraquezas, com as nossas imperfeições, que são as responsáveis por nós estarmos aqui. Por que nós estamos aqui hoje no mundo de provas e expiações? Vocês sabem? Por que nós estamos aqui? Quem que é o culpado? Então, por quê? Nós não cansou de entrar pela porta larga. Você viu o que a moça falou com o rapaz? Ele deixou um monte de mochila e saiu com uma escondidinha. O que ela falou? Ele vai ter que voltar na próxima. É o que eles falam com a gente. A gente esconde lá e fala assim, vai ter que voltar na próxima, pode deixar. Deus não pune, Deus não castiga. Sabe? Quem é responsável somos nós mesmos. Ele põe aqui nas mãos de cada um. E cada um de nós é que está escolhendo hoje, aqui na Terra, nessa caminhada, nessa encarnação, a porta que nós estamos entrando. Deus é muito sábio. Que Ele colocou nas mãos de cada um é responsável pelo seu progresso, pela sua evolução. Não é isso mesmo? E é bacana, assim, aqui é uma indústria de couro, vamos dizer assim, vou dar uns exemplos aqui, ficar fácil para entender. Por exemplo, assim, o que é a reencarnação? Eu chego numa indústria de couro, vou começar a trabalhar, lá primeiro eu vou fazer as coleirinhas de cachorro. Eu não sei nem como é que faz a corte, eu não sei nem como é que é a textura da coleira, aí eu vou lá, chego lá na linha de produção. Aí os mais velhos, o que geralmente fazem quando você está lá aprendendo? Quem trabalha de produção pode falar, geralmente começa a tirar sarro, não é? Fala, chegou um novato aí, tá fazendo umas besteiras. Aí começa a fazer uns bullying, tira umas sacanagem, e aí vai ensinando aos poucos. Aí ali com o tempo, ele começa a aprender, aí ele já aprendeu a fazer aquilo. Aí surge uma vaga para poder fazer uma peça específica da sela de couro, que é mais complicado, da sela de cavalo, que é um pouco mais complicado do que fazer aquela coleirinha de cachorro. Aí você não tem que começar do zero de novo? Aprender qual que é o corte, porque às vezes o tipo de cor é diferente, ou então na Malu você está num setor, de repente você passa para outro que é completamente diferente, aí você começa a ter que reaprender tudo de novo. Mas não é dentro da mesma profissão? Não é mesmo da mesma fábrica às vezes? Isso é reencarnação. Ou seja, a gente vem aqui, nessa aqui eu vou aprender ser um pouco mais tolerante. Na próxima, eu consegui ser tolerante nessa, beleza, aprendi. Vou ser um pouco mais agora, vou ser um pouco mais responsável. Vou ser um pouco mais cuidadoso. Consegui? Beleza. Na próxima eu vou começar a desapegar um pouco mais das coisas. Aprendeu? Beleza. Na próxima você está sendo menos agressivo, menos possessivo com as pessoas. Aprendeu? Beleza. Não aprendeu? Continua na linha de produção. Como aprendiz até você aprender. É assim que é as nossas encarnações. A gente vai tentando, a mesma coisa que estivesse numa linha de produção. Até a gente aprender ter qualificação daquilo. Quando a gente tem uma qualificação, muitas vezes a gente pede para o nosso chefe, me dá uma oportunidade melhor, porque eu já sei fazer isso aqui, perdeu a graça. Me dá uma chance, eu já mostrei meu desempenho, eu quero uma coisa melhor para mim. É a mesma coisa que às vezes a gente chega para a espiritualidade e fala, me dá uma prova maior para mim aí, porque eu estou achando que eu acho que eu vou dar conta. Aí você chega para o dono da empresa, deixa eu montar uma cela completa. O cara vai olhar para ti, você está maluco? Você acabou de fazer agora só uma coleira, você já quer fazer uma cela inteira? Não, aprende as outras peças. É isso que a espiritualidade faz com a gente. Porque às vezes a gente quer resolver todos os problemas de uma vez só. E não pode, porque a gente não dá conta. A gente nem sabe o que a gente precisa resolver entre a gente.
Por isso que precisa de alguém mais maduro, mais experiente, mais responsável, para saber até que ponto que a gente pode ir. Nossos pais fizeram isso com a gente, ou deveriam ter feito. Cuidado, não põe a mão na torneira, não põe a mão na faca, não põe a mão na tomada, cuidado ali com determinada coisa. Quer dizer, eles fazem isso com a gente, eles tutelam nosso crescimento. A mesma coisa que nossos amigos espirituais. Olha, eu não vou te dar essa oportunidade de você resolver com determinadas pessoas, que vocês vão se matar de novo. Vocês vão degringolar de novo. Eu não vou te dar essa prova de você viver no meio de pessoas com problemas, com determinada situação, porque você vai cair novamente. Ou seja, ele já tem a expertise, já tem a experiência de saber até que ponto eles podem ir com a gente. É a mesma coisa dos nossos filhos. Estão lá aprendendo a direção, você não vai dar o carro para ele começar a pegar BR, pegar a estrada. Não. Primeiro começa a andar aqui, faz umas manobras, aprende freio motor, aprende a passar as marchas, para depois você começar a deixar ele mais tempo para sair com o carro. É assim que a espiritualidade faz com a gente também. Eles vão dando as oportunidades, aí entra a caridade. Quando a gente começa a fazer o bem, ser útil, ser próspero com o próximo, eles nos dão uma oportunidade de o quê? Da gente poder aumentar a nossa possibilidade aqui na Terra. Porque eles perceberam que a gente está correspondendo. É a mesma coisa um chefe nosso. Se eu estou correspondendo no serviço, às vezes ele me dá uma oportunidade maior, de mais responsabilidade. E assim por diante. O Chico aí não chegou atendendo o país inteiro. Ele começou atendendo pessoas pobres, tão pobres quanto ele, na própria rua, quando ele era criança. Ajudando a medida do possível. Quando ele começou a ganhar seu próprio dinheirinho, que ele já podia sobrar um pouquinho que ele ajudava a família, ele começou a juntar com alguns amigos e começaram a ajudar na periferia de Pedro Leopoldo. E assim a coisa foi crescendo. Quer dizer, nada acontece muito grande. Quantos anos a casa ao nosso lado demorou para estar lotada desse jeito aqui? Qual a luta dos fundadores da casa, o trabalho para construir, para montar essa estrutura aqui? Não é por acaso, não caiu, não foi um pó de pirlim-pim-pim, uma pasta de mágica, que a casa ficou estruturada. São anos de luta, anos de esforços, anos de perseguição, porque existia muita perseguição aqui no começo, por causa da questão política, questão religiosa, preconceito com as pessoas, e mesmo assim enfrentaram, lutaram, e hoje estão aqui. E hoje todos nós estamos aqui. Só que a gente só vai ver o trabalho quando a gente desencarnar, do que realmente foi feito. E aí, será que tem o apego? Ah, eu fui presidente da casa. Tem gente que adora falar isso. Ah, eu sou presidente há 30, 40 anos da casa. Isso é apego. Ah, eu sou diretor da reunião mediúnica há 20, 30 anos. Apego. Não entendeu nada. Porque qual que é a nossa missão aqui na Terra? Preparar outras pessoas para poderem fazer o que a gente está fazendo. Eu espero que daqui a algum tempo, vocês estejam aqui na frente falando como eu e o Anjo estamos falando. Porque esse é o nosso objetivo aqui. Não é ser melhor que ninguém. É tornar as possibilidades para vocês falarem assim, pô, se hoje no Cid estão falando um monte de besteira, eu também posso vir falar um monte de besteira aqui na frente também. Pô, eu tenho essa capacidade que eles têm de falar, por que eu não posso falar? É isso que é a beleza da doutrina espírita. Ela não castra, ela não cerceia, ela não impede. Ela só te estimula a fazer o que você é o melhor. A doutrina espírita, ela traz para a gente que a essência divina, ou seja, o melhor que todos nós temos dentro da gente. Para que aquilo aflore, para que a gente possa transcender isso, não só para mim, como as pessoas que eu amo, para a sociedade. Ela nos dá essa possibilidade. A gente vai cair, vai quebrar a cara, vai se frustrar? Vai. Muitas vezes a gente gostaria de fazer mais, não consegue. Às vezes você me olha na rua, lá em Barbacena, nossa, esse é aquele cara que fez palestra? Essa monte de besteira que ele está xingando na rua aqui, brigando com alguém. Porque todos nós temos nossas fragilidades. Todos nós temos as nossas dificuldades. E às vezes eu estou num momento que não está bem na minha vida. E eu acabo fazendo uma besteira. Natural, nós estamos no mundo de prova e expiação. Mas qual que é a diferença? É chegar, pensar, acalmar os ânimos e falar, olha a besteira que eu fiz. Olha a burrice que eu me meti. Olha a bobagem que eu entrei. E não ficar me punindo. Mas assim, eu espero ter uma nova oportunidade para poder fazer aquilo de novo e não repetir o mesmo erro. Essa é que a doutrina espírita fala. Não é você vai para o inferno e ficar queimando, não. É você ter uma oportunidade de você reparar aquele erro, se não com aquelas pessoas, com o próximo. Quantas vezes forem necessárias, até que eu não precise mais ter que me arrepender, porque eu já estou agindo natural, fazendo bem. Essa que é a ciência da doutrina espírita. É o autoaperfeiçoamento. Mas a gente tem que se conhecer. Que é o Ângelo está falando da reforma íntima, dos valores morais. E não é fácil. Não é fácil. Os maiores inimigos estão aonde? Onde estão os maiores inimigos, parente?
Os maiores inimigos não são os que estão lá fora, estão dentro da gente. As nossas imperfeições, né? Chico Xavier falava, eu tenho medo da fera que ainda trago aqui dentro de mim. Se o Chico falava isso, imagina nós. O que a gente aprontou com familiar, com amigo de trabalho, nada. É Não é? isso. Eu tenho essa fera que eu trago dentro de mim, palavra de Chico Xavier. E assim, é interessante que o Chico ele falava assim, até o último minuto da nossa encarnação, a gente tem que estar vigilante, porque a gente ainda pode fazer uma besteira. A gente acaba se revoltando ou tendo uma atitude equivocada e a gente se compromete. Enquanto a gente tem discernimento, enquanto a gente ainda tem movimento, a gente ainda tem uma certa lucidez, que a gente, às vezes eu estou limitado numa cama, mas a minha cabeça está normal e a minha voz está normal. Eu estou agredindo as pessoas. Eu estou fazendo mal. Então, assim, enquanto a gente tem lucidez e tem capacidade de interagir com as outras pessoas, ainda nós temos a possibilidade de agredir, machucar, magoar alguém. Ou destruir a vida de alguém. Com uma frase. Principalmente um pai para um filho. Porque dependendo do que você falar, que ele carrega para a vida inteira. Aquele trauma. E às vezes vai demorar anos de terapia, anos de frustração, para poder se libertar daquelas frases que às vezes foi falado no momento equivocado. Ou porque às vezes o pai também dele falou para ele, ou a mãe falou para ela. E aí ela traz aquilo e vai repetindo. E muitas vezes a gente magoou a gente, frustrou a gente, o que a gente faz? Repete a mesma coisa para os nossos filhos. A gente tem que quebrar esses ciclos. Por isso que a gente tem que evoluir, por isso que a gente tem que aprimorar. E vamos ter que voltar aqui quantas vezes for necessário. É por isso que nós estamos num grupo, para um auxiliar o outro. Se eu estou muito nervoso, o mentor chega perto de mim e fala, calma aí, maneira, está errado. Quer dizer, é isso que é o caminho de todos nós. Se você vê alguém equivocado, muito agitado na empresa, faz uma prece. Ou fala para as pessoas saírem de perto, para ir acalmando os ânimos, para que aquilo ali não pegue fogo. E o que geralmente a gente faz? Vai lá. Igual o menino, quando um colega quer brigar com o outro. Vai lá, eu estou aqui do lado. Aí deixa os dois brigando e fica rindo. Os trouxas lá. E os espíritos também que estão do outro lado fazem a mesma coisa com a gente. Estimulam a gente para o bem e estimulam a gente para o mal. E às vezes a gente dá essas oportunidades para eles nos prejudicarem. Porque a gente pensa exatamente como eles. A gente tem as mesmas vontades que eles. Eles simplesmente nos incentivam a fazer aquilo que a gente quer fazer errado. A gente aprende, né, Cid, aqui na doutrina, que todo dia que o sol nasce para a gente é um recomeço. É nova oportunidade que Deus nos dá. Né? Se a gente fez alguma coisa no dia de ontem que nós não gostamos, Ele nos dá um novo dia para a gente fazer melhor. Né? Então a gente todo dia tem um recomeço. Então que a gente possa aproveitar melhor esses recomeços. Caminhamos para um mundo de regeneração. Será que nós estamos nos condicionando para isso? Né? Porque vai depender muito da porta que a gente está entrando, das escolhas que a gente está fazendo, daquilo que nós estamos trazendo dentro de nós. Né? Então a gente precisa entender essa questão. Hoje a doutrina espírita vem nos mostrar isso, né? Que a gente precisa de se esforçar para corrigir, para melhorar. É uma luta. É mais fácil ver o defeito do outro, falar o que o outro tem que fazer, do que a gente reconhecer os nossos erros, as nossas falhas e procurar melhorar. Então hoje a doutrina espírita vem fazer isso. Jesus, ele na sua passagem aqui, ele sempre alertou com uma maneira muito benévola as pessoas sobre essa questão. Né? O Evangelho é claro sobre isso. Então que a gente possa aproveitar aí a oportunidade, a reflexão. A doutrina espírita hoje vem reviver o cristianismo para trazer para nós esse entendimento, esse conhecimento. Aquilo que o homem embaraçou tudo lá atrás, hoje a doutrina espírita vem trazer para nós esse entendimento claro, que está nas mãos de cada um aí, cada um de nós. Né? É interessante, assim, já dei esse exemplo, mas acho que vale a pena para entender o que é regeneração, o que é regenerar. Alguém já se ralou, caiu no chão e ralou o joelho? Caiu de bicicleta e se ralou? Queimou a perna numa moto? Eu acho que todo mundo, né? Mexendo no fogão, queimou a mão. O que acontece quando com aquela ferida com o tempo? Regenera. É isso. Isso é a regeneração. É você ter a defeito, mas você está lutando para reparar aquele defeito.
É isso que só vai ficar na Terra quem tem essa característica de estar tentando se recuperar dos seus erros. Aqueles que gostam de se machucar, aqueles que sentem prazer em prejudicar, em matar, em roubar, que acham que aquilo é natural, tem mais é que fazer isso mesmo, trouxa quem não faz, vai embora. Agora, aqueles que já sabem que aquilo é errado, que machuca quando você vê uma situação na televisão, você fica revoltado com determinadas coisas, e você fala, nossa, tomara que não me dê uma oportunidade, que eu não quero passar isso na minha vida, não. Ou então, assim, eu errei, eu quero melhorar, eu quero reparar, ou me desculpa. Isso é regenerar. Essas é que vão ficar aqui na Terra. É porque o mundo de regeneração nós não teremos expiações, teremos provas, né? O mal será afastado. Ou seja, mas nós com os nossos defeitos, nós vamos ter que lutar com eles e continuar lutando. Só que sem o estímulo absurdo que a gente vê hoje. Das loucuras que a gente vê por aí. Mas a cobiça, igual a gente está falando dos apegos, da vaidade, da insegurança, da agressividade, ainda nós vamos estar carregando com a gente. Só que a gente não vai ter esse estímulo exacerbado que a gente vê na nossa sociedade. Nós vamos começar a trabalhar agora de uma maneira mais tranquila. É igual quando você chega num lugar, tem duas pessoas nervosas, todo mundo começa a tirar as pessoas, a acalmar. É isso que é o mundo de regeneração. Não vai ter gente estimulando, vai ter gente o quê? Amparando, tirando, resolvendo as situações. Para que o mundo se torne melhor. Vai ser mais solidário, né? Mais solidário, mais fraterno. Mais cristão, né? Mais cristão. Mas a gente está vivendo num mundo hoje que os valores mudam tudo. O errado é certo. Mas assim, há muitos séculos já é desse jeito. A única diferença é que agora você já tem esse discernimento. Não, você agora tem o discernimento que aquilo estava errado. Essa é que é a diferença. Isso sempre aconteceu. A única diferença é que não tinha uma rede social para mostrar que as coisas aconteciam. Não tinha televisão para mostrar que aquilo acontecia. Hoje tem. Igual a Primeira Guerra Mundial ninguém viu. Porque não tinha filmagens, com raras exceções. Hoje você vê uma guerra lá, por exemplo, lá do Irã, todo mundo está vendo, acompanhando lá na Ucrânia. Ou seja, é diferente que está na porta da sua... Você abrir o telefone já está lá. Então, hoje você tem discernimento do que é certo e o que é errado. Essa aqui é a diferença. Mas isso sempre aconteceu. E sempre existiram pessoas boas. Sempre existiram pessoas solidárias. Sempre existiram pessoas fraternas. Só que, muitas vezes, a gente se espelha nos malucos, não nas pessoas boas. E muitas vezes as pessoas boas, elas são massacradas. Elas são humilhadas. Elas são tratadas de trouxa. Muitas vezes as pessoas chegam pra gente e falam, você é trouxa. Pô, vem com a gente pro boteco aqui, vamos tomar uma cerveja aqui, jogar um joguinho. Ou você é trouxa. Tá vendo? Você teve a oportunidade de pegar aquele dinheiro no chão e não pegou. Ah, você é trouxa. Tinha uma vaga ali na frente para deficiente. Você podia ter parado naquela vaga ali, você vai ficar só um pouquinho de tempo. Para ali, rapidinho, resolve o seu problema e depois você volta e vai embora. Ou seja, quem tenta fazer o certo, muitas vezes é taxado de trouxa. Mas é melhor ser taxado de trouxa nesse sentido do que achar que aquilo ali se torna um hábito. Até que uma vez você acaba fazendo uma coisa muito mais grave e se complica. Então, assim, a diferença é que você tem discernimento. É isso que eu estou falando. Isso é mundo de regeneração. É você ter discernimento do que é o certo e o que é errado e já saber o que você vai fazer. Aquela situação está errada, então eu não vou fazer o certo. Isso é regenerar. Ou seja, eu sei do meu defeito, eu sei das minhas tendências e eu não vou pôr em prática. Eu vou tentar mudar o meu rumo. Esse é o grande passo da gente. Esse é o grande feito que a gente tem que tentar fazer aqui na Terra. Não é tentar ser um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, um Mahatma Gandhi, um Papa Francisco. Não é isso que a gente tem que estar aqui. O que a gente tem que tentar fazer? É eu ver minhas tendências e tentar não colocá-las em práticas. Se eu sou agressivo, se eu sou ciumento, se eu sou possessivo, se eu tenho um hábito de querer tirar vantagem, é tentar me controlar para que aquilo não tome controle da minha vida. Para mim não me prejudicar. Mas para isso eu preciso me conhecer. Saber aonde que eu posso ir. Saber até onde que eu posso ir. Né? Mas isso aí é aprendizado. Todos nós estamos aprendendo. Então, esse é o grande desafio da nossa vida. Por isso que existem os grupos de estudo. Porque é uma forma de você conversar, é uma forma de você estar estudando, você estar ouvindo coisas novas, possibilidades novas, estar num ambiente mais saudável. Então, assim, que ajuda também bastante. Quer dizer, muitas vezes você está num grupo de amigos, você tem um comportamento. Quando você está com um grupo familiar, você tem outro. Quando você está no trabalho, você tem outro. E às vezes são extremamente distintos uns com os outros. Por que a gente não consegue ter o mesmo comportamento em todos os lugares? Porque a gente ainda é o quê?
condicionado à influência dos outros. Os outros acabam interferindo na nossa maneira de ser. E muitas vezes, às vezes a gente mostrar o caminho, a gente acaba sendo conduzido. E muitas vezes pro lado errado. Ah, eu fui no oba-oba. Manda. Um exemplozinho assim, pequeno, bobo, assim, discussão. Por exemplo, eu estava vendo uma reportagem que antigamente era o senso comum, antes do Código de Defesa do Consumidor, era um senso comum do comerciante enganar as pessoas, misturar coisas no produto. Isso era o jeitinho brasileiro, isso era o certo, era o senso comum da sociedade. Esperto era aquele comerciante. Depois do Código do Consumidor, começou a defender o consumidor, isso virou crime, né? Só que hoje em dia, se a gente para para pensar, isso assim, é revoltante, é um absurdo, isso é o senso comum, porque as pessoas evoluíram o pensamento ali, né? Depois do Código do Consumidor, depois da conscientização da sociedade. Aí o mundo de regeneração, talvez seja isso, né? O senso comum começa a prevalecer, que aquela glamorização daquele absurdo, aquela exaltação daquele absurdo, aquele exemplo, aquilo passa a ser visto por uma minoria, a maioria começa a ver aquilo como algo totalmente errado e estranho. O senso comum muda, porque o pensamento da maioria muda. Aí a própria psicosfera da Terra muda. Quer ver um exemplo simples também em relação a isso? Copa do Mundo. Quem viu a outra Copa ficou assustado pela repercussão que deu dos japoneses que acabavam o jogo e iam recolher o lixo. Nessa Copa do Mundo já não foi o mesmo barulho. Por quê? Porque já tinham visto há 4 anos atrás os japoneses fazendo aquilo. Do quê? De recolher o lixo no chão. Porque para eles é um absurdo alguém jogar um lixo no chão. Quer dizer, é uma questão de uma sociedade, de um país. Imagina quando isso for mundial. É o que você está falando. Quer dizer, quando o senso coletivo, saber que eu não vou jogar uma bituca de cigarro no chão. Eu não vou jogar um copo de água no chão. Eu não vou jogar um negócio de chiclete no chão. Um papelzinho de conta bancária no chão, de mercado. Sabe? E assim é com tudo. Com tudo. A gente começar a ter bom senso, por quê? Porque para que eu vou dar trabalho? Porque alguém vai ter que limpar. Por que eu vou dar trabalho para uma pessoa que está aí no sol, de segunda a sábado, ou às vezes de segunda a sexta, no sol, na chuva, varrendo aqui as ruas? Sendo que é uma coisa simples que eu podia dar no bolso e jogar no lixo. Ou então esperar chegar no carro e colocar no cestinho de lixo do carro. Sabe? São situações como essa. Por que a gente não faz isso em casa? Por quê? Porque a nossa mulher, a nossa mãe ou alguém em casa vai fazer um escândalo? Por que a gente agora lá na rua, não sei quem é que se lixe, tanto faz. É isso que é viver em sociedade. O que é viver em sociedade? Eu não quero para você o que eu não quero para mim. O dia que a gente conseguir entender isso, o mundo já vai ser outro. Porque eu não vou prejudicar você, porque eu estou prejudicando a sociedade. Porque se eu te prejudicar, você vai querer prejudicar o outro. E aí fica aquela corrente. Então, assim, isso é com tudo. É com limpeza, é com educação, é com saúde, com trabalho, sabe? Com lazer. Às vezes as pessoas, para ter um lazer, arrumam briga, arrumam confusão. Ah, eu vou jogar um jogo de bola no final de semana, até quebrando pau com todo mundo no meio da rua. Então, assim, sabe? Qual que é o entretenimento? Qual que é o relaxamento que teve nisso? Você acabou criando mais inimigo. Que em vez de você ter um pouco de paz e tranquilidade, você criou uma rixa com algumas pessoas. Não aprendeu nada, só piorou a situação. Sabe? Então, assim, são situações que é isso que é viver num mundo melhor. Quando as pessoas tiverem consciência que eu não posso prejudicar o outro, porque aquilo pode me prejudicar também. É o teu senso de coletivo. O japonês é perfeito? Não, não é. Eles têm a dificuldade deles também. Mas em questões de sociedade, eles estão muito mais evoluídos que a gente. Em convívio social. Mas eles têm as dificuldades deles também, que não são poucas. Né? Mas é exatamente nisso que você está falando. Então, quando a gente começar a entender que o mundo só vai melhorar quando eu mudar meu comportamento, a minha atitude, o nosso exemplo vai fazer diferença. É o que eu estava falando em relação aos pais e aos filhos. Não adianta eu falar para o meu filho não beber, não fumar, se eu estou bebendo, se eu estou fumando. Eu não vou falar para o meu filho tratar uma pessoa com respeito, se eu não trato. Ah, filho, você tem que respeitar sua mãe. Mas eu não respeito a minha mulher, como é que meu filho vai respeitar ela? E vice-versa. Então, assim, são sequências. As coisas acontecem dentro de casa. Sabe? É igual, eu vi quando era criança, meus tios pediam pra gente buscar cigarro na padaria, buscar no boteco. Alguns primos começaram a fumar por causa disso.
Que já no meio do caminho já acendia o cigarro. Ah, tio, já acendi aqui. Aê, parabéns. Aí tá tudo hoje com tudo detonado. Tá tudo com seus 60, 70 anos, tudo com o pulmão explodido. É, então. Pois é. Mas é por quê? Porque a indústria fazia. Tanto que você pegar qualquer filme dos anos 50, 60 e 70, todos os atores, todas as atrizes fumam. Principalmente os principais. Porque eram quem patrocinava. É a mesma coisa uma novela. Você pega uma novela, por que as pessoas começam a ver novela e começam a se vestir igual aos atores? Ou pega um filme e as pessoas começam a se vestir igual. Os nomes começam a ficar parecidos com as pessoas do seriado, agora é mais seriado. Começa o nome dos filhos, dos cachorros, colocar o nome das pessoas do seriado. Porque aquilo influencia a gente. E principalmente no Brasil, era 99% era televisão até os anos 2000. Então, o que influenciava? Era novela. Então, era o hábito. Você pegar qualquer novela dos anos 80, dos anos 70, o ator principal está com um copo de bebida na mão, geralmente porque ele é rico, é o uísque, e um cigarro na mão. Então, isso é o quê? Status. Estimulava os jovens a fazerem aquilo. Era natural. E quem bancava aquilo? A própria indústria, porque eram os patrocinadores daquela novela. Então, patrocinavam carro, patrocinavam roupa, patrocinavam móveis, como até hoje. E hoje, quem banca a maior parte das coisas que a gente está vendo são as bets. Tanto que a Copa do Mundo está infestada de bet. Os times são infestados de bet. Hoje, se tirar a bet do Brasil, acaba o futebol. E praticamente todos os times do Brasil são patrocinados por ela. Em cima da desgraça das pessoas. Olha a complexidade que é. Entendeu? Então assim é tudo. Antes era o cigarro, agora é jogo. E é isso com tudo. É com violência, é com revólver, é com carro, é com... seja o que você quiser. A gente é influenciado. Não tem como, porque você é massificado por aquilo. Mas quando eu começo a ter discernimento... Fala, ó, esse youtuber aqui não é um cara legal, não. Ele estimula o ódio. Ah, esse youtuber aqui ele fica ensinando a gente a fazer coisa errada. Não vou seguir. Ou então nossos filhos lá estão olhando aquele cara lá. Ah, deixa eu ver o que você está olhando na rede social. Aí você olha lá a cara do menininho, lá, da menininha. Ah, deve estar com o coleguinha do colégio. Quem garante que aquela criança que ele está conversando é uma criança mesmo? Porque o estuprador não vai colocar a foto dele, um assediador moral. Ele vai colocar a foto de uma criança. De um avatar, que chamam de avatar. Quer dizer, uma personagem fictícia. E aí, se você não controla as conversas daquela criança, ou se não presta atenção no que ela está falando com os colegas, muitas vezes seus filhos estão sendo assediados, estão começando a estar no meio de estímulo de drogas, a gente nem sabe por quê. E aí acontece uma tragédia e fala, não sabia disso. Quantas pessoas que às vezes o filho se suicida, só vai depois que o filho morre ou a filha morre, é que vai olhar as redes sociais, ver que a pessoa já está lá há um tempão, já pensando em suicídio, conversando com pessoas sobre suicídio, seguindo pessoas que se suicidam. Como pegaram um menino aqui do Babacena, que estava envolvido com o Estado Islâmico, que ele explodiu uma igreja. A sorte que a polícia monitorando, prenderam um menino acho que 16 ou 17 anos. Ele ia explodir uma igreja em Babacena. Por quê? Porque ele estava aprendendo a fazer uma bomba pela internet. E será que nossos filhos não estão no mesmo caminho, não? Querendo pegar uma arma que a gente tem em casa para matar algum coleguinha porque está sofrendo bullying no colégio, e a gente nem sabe que nosso filho, nosso neto está sofrendo bullying. Olha a complexidade que é viver hoje. Se a gente não tem discernimento, se a gente não tem o hábito de prestar atenção nos nossos filhos, nos nossos netos, ou com que eles estão se relacionando, mas aqui a cidade é pequena, mas a rede social ela é mundial. Você pode ter acesso a qualquer coisa. E essa molecada dá show na gente. Eu estava vendo uma psicóloga falando do Rio de Janeiro, ela falou que um menino de 16, 17 anos hoje, ele tem de 3 a 4 redes sociais. Uma para o colégio, uma para a família e as outras internas, para as pessoas mais chegadas. E nisso tem nudes, nisso tem relatos entre eles, isso tem chantagens entre eles. E os pais às vezes nem sabem que está acontecendo isso, só quando acontece uma tragédia. A gente tem que tomar muito cuidado com o que está acontecendo aí fora. É muito mais complexo do que a gente pensa. Hoje a criança não precisa nem sair de casa para fazer besteira. Como de vez em quando a mãe fica assustada quando vê a polícia batendo na porta, porque o filho estava entrando num sistema de banco, ou entrando num negócio de receita, ou entrando num tribunal, para tentar hackear alguma coisa. Por quê? Porque ele entrou na internet e ele aprendeu. E os pais nem sabem que o filho é um exímio usuário de computação. E a gente achando que o moleque é só um nerdzinho lá em casa, que não gosta, que é introvertido, que não gosta de falar com as pessoas. Mas às vezes o cara está fazendo um monte de crime e a gente nem sonha.
Bem, Para explodir no tempo, né? alguma dúvida mais? Todas, né? Eu espero que tenha bastante. Deixa para a próxima, né? Agora, né? Guardar um bocadinho, né? O final foi meio pesado, né? Não, ela não consegue também responder tudo. É bom que fica para a próxima, né? Mais oportunidades para a gente aprender, né? A doutrina está sempre ensinando, a gente está sempre aprendendo. Tranquilo, gente? Alguma dúvida aí mais? Aproveita que o Sidney está aí, ó, antes que ele vá embora. Então é isso, né? Obrigado pela oportunidade e até a próxima. Valeu, gente.